Olá, a graça e a paz a todos. Eu sou o pastor Edmilson Gomes, Igreja de Cristo IPE, o Marizal, nosso canal. Inscreva-se para receber os benefícios das meditações e reflexões que é feita através desse canal. Quero hoje falar com vocês a respeito da fé, seu conceito e suas evidências. Como base, nós temos a palavra escrita de Hebreus 11, verso 1, do qual diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. No mesmo capítulo, verso 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar em que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Muito bem, meus queridos amigos, irmãos, o exercício da fé. Porém, o que é fé? Nós temos aqui o seu conceito e também um pouco sobre as suas realizações, isto é, as evidências daquilo que é fé na prática. O escritor fala de fé, mas primeiramente ele dá o seu conceito no verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das coisas que ainda estão por vir. Isso seria o nosso perfil de acreditar e confiar em Deus por meio da fé. Falar de fé é sempre motivador, é sempre necessário e precisamos sempre estar desenvolvendo essa fé em nosso coração. Porém, a gente precisa compreender o que significa fé, o que é fé, quais suas evidências, quais os meios que são utilizados, como funciona. Ora, o capítulo 11 de Hebreus é um capítulo destinado exclusivamente para falar e descrever a respeito dos heróis da fé. Começa com esse conceito. Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que se não veem, por esse conceito a gente vai entender que é necessário crer, é necessário confiar em Deus para que as coisas que não existem passem a existir. Trazer à existência aquilo que não existe. Isso é sinônimo de fé. Isso é fé na prática. E isso são as evidências. Quando se proclama fé e se vive pela fé. O escritor de Romanos, no primeiro capítulo, diz que o justo viverá da fé. Ora, tudo aquilo que a gente pretende fazer na vida cristã, ela demanda fé. Mas nem sempre a gente tem uma resposta condizente com aquilo que a gente espera. Logo, ela depende exclusivamente da ação de Deus, da graça de Deus na nossa vida. Como acreditar num Deus poderoso, amoroso, um Deus de justiça, um Deus de paz, e quer o bem das pessoas, quer ver a nossa felicidade, e de repente a gente se depara com situações outras, contratempos e dificuldades mil, que embaraça, que parece sermos colocados num beco sem saída. E muitas vezes é como se a fé não estivesse funcionando. Como você vai entender as coisas de Deus e aceitar
como elas são, como ela é, se você não tiver a esperança e essa fé viva no seu coração. Aquilo que você não viu, aquilo que está por vir, aquilo que a gente vai depender dela, mas ela não está aqui. Aí a gente vai utilizar a nossa fé para que ela venha a existir nessa condição de esperança, de graça e de misericórdia de Deus. Porque também não é uma fé mecanizada, não é um passe de mágica. Também não podemos exercer a nossa fé de uma forma aleatória. A fé, ela tem um sentido, ela tem uma razão. E essa razão é acreditar, confiar na pessoa de Deus. Todos os que viveram a fé, se exercitaram a fé e viveram por ela, tiveram experiências marcantes porque confiaram, esperaram e obedeceram, acima de tudo, a pessoa de Deus. Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar sem saber para onde ia, apenas na esperança de receber por herança aquilo que Deus havia prometido. Quem era Deus para Abraão? Quem era essa voz que ele ouvia e que ele atendeu, e ele seguiu e ele obedeceu? Totalmente por confiança na pessoa de Deus. Isso se chama fé. De maneira que somos crentes hoje, salvos na fé de Abraão, porque ele foi esse marco da fé. Ele foi um dos que configura a pessoa mais indicada no exercício da sua fé para que a gente possa se espelhar. Então, fé é coisas que são fundamentadas, que elas existem, mas precisa vir à tona. E só no exercício, na prática, é que a gente vai vivenciar. Essas evidências, elas estão sempre dentro de um quadro de vida mais específico na nosso cotidiano, na nossa vida cristã. Por quê? Porque é pela palavra, é pela nossa persistência, é pela nossa coerência cristã, pela compreensão da palavra de Deus, que a gente vai vivenciando, e essas evidências da fé vai surgindo. Como ela pode ser evidenciada para você? Qual o custo disso? Simplesmente saber esperar e confiar na pessoa de Deus. Aquilo que não existe, ela vai vir, ela vai existir por causa da fé no coração daquele que acredita e que confia em Deus. Foi assim com todos os profetas do Senhor, do Antigo Testamento até agora. Foi assim com os patriarcas, no caso de Jó, no caso de Noé, no caso de Abraão. Foi assim com a igreja do Senhor, já a igreja neotestamentária, exercitando a fé na pessoa de Cristo Jesus. É importante a gente tentar para isso, para que nunca venhamos esmorecer, porque não recebemos o que nós pedimos e aquilo que a gente deseja, no tempo certo ou na hora certa. Mas as evidências provam de que o Senhor está conosco, de que Ele provê coisas melhores para nós. Precisamos discernir a vontade de Deus na fé. Precisamos discernir a vontade de Deus na nossa prática cristã.
para que a gente não se espante quando vier o contratempo e as dificuldades. Aí você ora, você pede, você clama, mas as coisas não acontecem. Aí você vive, mas na esperança, né, daquilo que o Senhor prometeu para você. Então, a fé é desafiadora, é um desafio. Você acreditar no impossível, trazer à existência aquilo que não existe, é desafiador. Porém, é o que vai lhe garantir sua segurança, é o que vai garantir sua paz e é o que vai colocá-los diante da pessoa de Deus. E é onde Deus também quer agir em você e operar em você para as coisas sobrenaturais acontecerem na sua vida, na sua família e na sua igreja. Então é uma palavra fundamental quando a gente começa a meditar no exercício da fé. Por isso, ter fé em Deus é ter confiança. Ter confiança em Deus é ter fé. E a fé traz aquilo que não existe, para que você possa experimentar o milagre de Deus acontecer na sua vida. Esse é um recado fundamental para mim, para você, para todos nós. Então a fé, ela tem o seu conceito e suas evidências. Esse capítulo 11 foi marcado descrevendo o que os homens de Deus vivenciaram, as evidências da fé que até hoje permeia os nossos corações. E continua a palavra: o justo viverá da fé. Deus abençoe o teu coração, guarde os seus caminhos e exercita-te na fé. E espera em Deus, porque ela é evidenciada através da confiança em Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe.